Olá, queridos alunos. Vamos então continuar com as nossas aulas, agora com a aula de número 10. E nesta aula vamos tratar da Carta Régia de 1798, um instrumento legal fundamental para compreender acerca das relações entre índios e homens brancos, sobretudo portugueses, após o Diretório Pombalino, porque a Carta Régia de 1798 ela vai extinguir o Diretório Pombalino e se colocar em seu lugar, né? Isso é importante destacar. Mas para falar disso, vamos utilizar a tese de doutorado da professora Patrícia Melo Sampaio, Espelhos Partidos, o capítulo 11, Trabalho, Poder e Liberdade 2, a Carta Régia de 1798. Interessante notar que a autora, ela primeiramente diz em seu texto que a Carta Régia de 1798 ela necessita de uma leitura mais aprofundada, mais sistemática, mais detalhada, né? E para ela é impressionante que um instrumento legal como este, que aboliu o diretório, não tenha sido ainda tratado de tal forma. Ela parte de uma avaliação feita por Manuela Carneiro da Cunha, que diz o seguinte: assim que o diretório ele foi abolido, houve, segundo a Manuela Carneiro da Cunha, um vazio legal. Portanto, de 1798 até 1845, quando então surge o regulamento das missões, já no Império Brasileiro, para tratar das relações com os povos indígenas, então desse período, de 1798 até 1845, segundo Manuela Carneiro da Cunha, houve um vazio legal. Inclusive, o próprio diretório ele foi tomado como referência ainda, ele foi abolido, mas ele ainda era referência para regular essas relações em diversas regiões do país, relações entre os brancos e os povos indígenas, né? Chegando mesmo até no Ceará, a ser novamente implantada em 1843. Então ela vai dizer o seguinte: a Carta Régia de 1798 surgiu a partir de uma crítica elaborada por Francisco de Souza Coutinho, governador do Pará, né, que acusou os diretores de não cumprirem com as suas obrigações, o que contribuiu para a falência do diretório, né, e que era necessário substituir esse instrumento legal, o diretório, por outro. Então ele elabora uma espécie de plano de civilização dos índios, e a Carta Régia brota daí. Então a professora Patrícia Sampaio vai dizer o seguinte: que por força dessa ação de crítica e da elaboração desse plano de Francisco de Souza Coutinho para a civilização dos índios, no sentido de superar o diretório, que para ele não resolvia coisa nenhuma, havia certas complicações ali que acabaram contribuindo para a sua falência. Então, por esse esforço que se deu no Pará, por um governador do Pará, ele que chegou no Pará em 1792, quer dizer, por um esforço e direcionamento para a região amazônica, então a Carta Régia ela acabou se limitando à região, né? E isso justifica, por exemplo, ela ter sido aplicada na região
e não em outras regiões do país, né? Quer dizer, aplicado na Amazônia e não em outras regiões do país. Outras regiões do país, como disse o Ceará, tomaram como referência o Diretório Pombalino. Então, o que a professora Patrícia Sampaio busca fazer é uma análise mais aprofundada da Carta Régia de 1798, né, buscando apresentar o seu funcionamento e também de que forma ela foi tratada por diversos pesquisadores, seja no campo da antropologia, da própria história, da historiografia, enfim, né? E aqui, nesta primeira aula, nós vamos apresentar acerca deste instrumento legal, algumas considerações gerais, e na próxima aula nós vamos então mergulhar para entender, né, como essa Carta Régia de 1798 ela acabou tratando, regulando essas questões, sobretudo do trabalho indígena, mas também do casamento que ela mantém, entre outras coisas, entre essas relações entre índios e portugueses, né? Então, esse é o primeiro ponto que gostaria de sublinhar. Ou seja, a Carta Régia, ela reitera princípios, mas também opera mudanças. Por exemplo, a ideia de civilização dos índios, o foco no trabalho, os casamentos mistos, naquele mesmo sentido dado pelo diretório que nós vimos em aulas anteriores. Então, a igualdade entre índios, né, e portugueses, a ideia de que são iguais perante a lei, portanto vassalos do rei. Então, isso a Carta Régia reitera, mas opera mudanças na forma dos descimentos, como é que os descimentos agora eles devem acontecer, né? O contrato particular de trabalho entre o português e os índios, né? Então, há mudanças específicas. Isto que acabei de dizer agora, nós vamos pontuar e aprofundar na nossa próxima aula. O que nós vamos ver agora é justamente o contexto de mudanças. Como é que a Carta Régia ela foi implantada e no lugar do diretório, né? Então, acho que o primeiro aspecto a considerar é a ascensão de Dona Maria I como rainha de Portugal, né, em 1777, que é também quando Pombal deixa de ser primeiro-ministro e ocorre toda uma ação que, no sentido de tratar da política colonial portuguesa, mas ações que vão ser conhecidas, vão ficar conhecidas como viradeira. A princípio, essa ideia é a viradeira, né? Como se houvesse toda uma mudança significativa do que estava posto e a partir daí algo novo para frente. Não, a viradeira não foi um corte político radical naquilo que Pombal havia implantado com as suas medidas e também desenhado em termos de ações, né, legais, principalmente para a Amazônia. Não, muita coisa permaneceu. Então, as primeiras ações de Dona Maria I, elas não podem ser classificadas como uma mudança política radical naquilo que ela havia herdado, né, de Dom José I, especialmente do seu todo-poderoso primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, né? Mas veja, ela assume em 1777 em diante. E no contexto da Revolução Francesa, isso vai ter impacto em Portugal. Portugal vai se ver envolvido nesse processo, né, sobretudo com relação à Espanha, né, e também, e principalmente, a questão da expansão da França na época de Napoleão Bonaparte,
né, que via na Inglaterra um inimigo, né, mas Portugal tinha uma relação de dependência com a Inglaterra, e isso vai ser bastante complicado, principalmente quando Dom João assume no lugar de Dona Maria I e na virada do século XVIII para o XIX acaba se inserindo nesse contexto, né? E o que ocasionou a vinda da família real para o Brasil em 1808, porque Portugal não podia romper economicamente com a Inglaterra, né? E não tinha como enfrentar o poderoso exército de Napoleão, então o rei veio para a sua colônia, né? Então veja esse contexto, né? Também há, e isso em 1777, e aí com Dona Maria I, Dona Maria I, né? A questão do Tratado de Santo Ildefonso, o Tratado de Limites. Isso também, né, é um contexto que ela vai enfrentar. Então, sintetizando, né, quando Dona Maria I assume, ela precisa enfrentar a questão de limites, né, é uma tensão aí muito forte. Ela também enfrenta todo o contexto da Europa, deixa, né, no final do século XVIII para o XIX, o rei de Portugal, assume Dom João, que vai ter que enfrentar então todas essas questões, inclusive as exigências de Napoleão Bonaparte, no sentido de solicitar, obrigar, né, países que tinham relações com a Inglaterra de romper essas relações. Portugal tinha, não rompeu e fugiu então, como disse ainda há pouco, para a colônia, né? Então veja, olha o contexto mais geral, né? Em 1792, Francisco de Souza Coutinho, nós já falamos dele em aula anterior, né? Ele então chega no Pará, como governador do Pará. Ele vai enfrentar 3 ordens de problemas. Primeiro problema, os descaminhos da Receita Real. Era necessário criar mecanismos que pudessem então majorar a Receita Real. E ele vai buscar tratar disso. Tem que enfrentar este problema. O segundo grande problema são as tensões que vão ocorrer no processo de demarcação de fronteiras, né? E por fim, o problema da mão de obra indígena. O Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, que buscava delimitar essas fronteiras, por conta dessa demarcação, vão ser exigidos braços indígenas. E esses braços vão ser retirados já dos frágeis aldeamentos, que já havia ali escassez de mão de obra. Então, os aldeamentos vão sofrer muito com relação a isso. E a grande questão a ser enfrentada por Francisco de Souza Coutinho, eu diria a principal, é essa questão da mão de obra indígena. Então, o que ele vai buscar fazer? Então, para enfrentar essas 3 ordens de problema, primeiro, ele vai buscar fazer alguns incentivos. Incentivar o tráfico negreiro, incentivar o contrato particular, né, que é dos moradores, um contrato particular com os povos indígenas aldeados que viviam ali, próximo às vilas ou nas vilas, né? Incentivar a ação de descimento, mais uma ação particular, de particulares, né? E por fim, a questão do recrutamento militar. Então, são 4 frentes que ele vai buscar incentivar, né? Mas o grande ponto que o Francisco de Souza Coutinho vai ali focar é que ele percebeu que havia uma população indígena aldeada que estava presente nos núcleos pombalinos, né? E isso foi percebido já na época do diretório, mas que estavam fora da tutela do diretor, né? E que viviam nos seus sítios, que realizavam as suas produções, que colocavam essas produções no mercado, vendiam e ali viviam, né? Então o que o Souza Coutinho vai fazer é buscar estabelecer um mecanismo
para que essa população pudesse então ser mapeada e a partir daí utilizada para o trabalho real, para o trabalho dos particulares, enfim, né? Então essa população vai ser alvo de Francisco de Souza Coutinho. E a Carta Régia de 1798 ela vai estabelecer os mecanismos para isso, né? Os chamados Corpo de Milícias e o Corpo Efetivo de Índios, além da Companhia de Pescadores. O que é isso? Sobre isso e sobre o funcionamento da Carta Régia de 1798, nós vamos ver na nossa próxima aula, na aula 11. Por enquanto, o que nós temos que observar é esse contexto, né, europeu, com Dona Maria I e depois Dom João, a chegada de Francisco de Souza Coutinho, as 3 ordens de problemas que ele tem que enfrentar, as frentes que ele busca incentivar para, né, fazer frente a esses problemas e, claro, quem ele quer focar ali, a questão do trabalho e essa população que ele viu e que era necessário mapear e inserir como trabalhadores dentro do sentido dado por ele e pela coroa portuguesa para a região amazônica. Tá certo, gente? Então, obrigado, até a próxima aula.